Qualquer treinador que chegar no Flamengo é domar aquele vestiário. Sabe aqueles cavalos de... É que vocês são tudo... Não, você é do interior. O Vampeta também é da Bahia. Mas sabe aqueles cavalos que arrebentam... Flávio também é Jeca da Penha. É nada. Sabe aqueles cavalos que não adianta no pasto, ele arrebenta qualquer cerca? É mais ou menos o vestiário do Flamengo. O Flamengo é um vestiário complicadíssimo. É uma briga de egos incrível esse vestiário do Flamengo. Diz que o tamanho que ficou, a grandeza que ficou o vestiário, tem neguinho ali que se julga injustiçado e o cara não joga nada, a bolinha desse tamanho. E ainda o cara começa fazendo coisa errada. Botar o Vidal jogar é palhaçada. O Vidal, já falei, ele só serve para jogar no time de Copacabana, de praia. E ainda meio tempo. Entrar depois que o resto estiver cansado. Para com isso. O Vidal não é mais jogador de futebol. Uai, e aí o cara chega e bota o Vidal para titular do Flamengo. Já começou causando problema. Pedro e Gabigol não estão se bicando. Vai na minha. Pedro e Gabigol não estão se bicando. Claro, o Gabigol vai a público e fala, não, eu quero jogar ali, na posição do cara. Foi ele falou. E o cara veio de Copa do Mundo. Ele falou, quero jogar ali, na posição do cara. Então não é fácil. Domar o vestiário do Flamengo vai ser o maior trabalho do Sampaoli. Saudações rubro-negras, meus amigos, uma vez mais aqui no nosso canal Fla-Toulouse, trazendo aí o vídeo da Jovem Pan, com os créditos da Jovem Pan, todos os agradecimentos da Jovem Pan, programa Canelada FC, onde estão presentes ali alguns comentaristas renomados e também falando desse campeonato, desse começo de campeonato do Flamengo. Deixarei meus comentários breves no final do vídeo, mas não esqueça de deixar já o seu like e se for a primeira vez aqui no canal, deixe também a sua inscrição, que valoriza muito o nosso trabalho e nos ajuda a crescer e a expandir este mundo rubro-negro na internet. Gostaria também que você deixasse nos comentários um feedback, o que você achou do vídeo, o que você gostou, o que você não gostou. E se você está gostando desse começo de Jorge Sampaoli no Flamengo, valeu? Vamos direto pro vídeo, foi! Não, Flamengo. Sobre o Gerson, o gol que o Gerson fez. Que é isso? Que golaço. Eu falei assim, ó, quando eu vi o lance, eu digo, quando ele dominou na coxa, eu digo, agora vai fazer logo. Ele ainda petecou mais duas vezes e fez, voltou a jogar bem. Ele jogou bem. Jogou bem, não é só fazer o gol. Cresceu com o Sampaoli de novo, né? Os dois jogos. Jogador do Sampaoli, né? Jogou bem. Não é que só fez o gol, era o melhor jogador do Flamengo em campo. Né? Mas o Matheus França, eu acho que vai tomar a posição do Everton Ribeiro, viu? Do jeito que esse menino tá entrando. Ele vai ganhar essa posição aí. Fora ainda tem o Rascaeta para voltar, né? O Flamengo tem tantas opções. O Bruno Henrique hoje não ficou no banco para poupar, porque está voltando. São muitas opções, né? O São Paulo começou com o Pedro e Gabigol, mas ele está tirando. Vocês acham que ele pode mexer nisso? Não fazer a dupla? Em alguns jogos pode. Ele falou na coletiva. Como titular, aquela coisa que a gente falou, que era brincadeira do final da Libertadores. Joga os dois ou não? Eu acho que hoje ainda são os dois ali, numa final, como você colocou o exemplo, final da Libertadores. Acho que se jogariam os dois, mas acho que vai ter jogo que ele vai usar só um. E ele dá sinais, assim, de que pode fazer isso. Hoje mesmo na coletiva ele não falou de outros jogos, falou do jogo de hoje que ele achou que estava ruim com os dois. Aí ele mexeu. Só que eu achei que ele mexeu errado. Quando você bota o Everton Cebolinha e o Marinho, você não tem que deixar o Gabigol, você tem que deixar o Pedro, que é o homem de área. Sim. Aí ele quis fazer média com o Gabigol, e, pô, vai botar a hora que bota Pedro, e o Pedro saiu. Eu não saiu muito feliz, né? É, muito tava feliz. jogando Aí você nada. pega esse homem de beirada que você bota e tem um homem de área, e o Gabigol não é esse homem de área. Era pra sair o Gabigol. O Pedro não fez nada o jogo todo. E Everton Cebolinha. Sabe como ele vai trabalhar esse vestiário? Que ficou grandão demais esse vestiário do Flamengo, né? O problema é esse, né? O Flamengo, depois que ganhou lá o que ganhou, o vestiário ficou grandão demais. Então, precisa ver como é que o Sampaoli vai trabalhar esse vestiário, para evitar atrito, evitar conflito. Esse negócio de não titularidade, vou revezar muito o time. Eu não sei se jogador... Bom, o Vampeta sabe disso. O jogador não gosta muito disso. O jogador não aceita muito esse negócio de ficar com muito revezamento, não. Ele quer, ou ele joga como titular, ou ele chia. Né? Sempre o jogador é assim. Então, esse tamanho que ficou o vestiário do Flamengo pode ser um problema muito sério para o Sampaoli.
O Maurício estava na praça aí no mercado. Todo mundo falava, não vai renovar, não vai ficar. Eu ouvi muita gente falando em trazer Maurício. O cara entrou no jogo e mudou o jogo. O cara arrebentou com o jogo. Agitou o mercado uma proposta, um convite do Bragantino, né? Foi. O Bragantino foi lá para buscar. Abriu negociação com o Internacional para contratar o Maurício. Mais iniciativa do Bragantino do que do Internacional. É a gente, vendo o que ele fez depois que entrou no jogo, custa entender, né? Mas até o Luiz Adriano ficou no jogo. O Mano Menezes montou um time especificamente para essa partida, com o Wanderson de um lado, Pedro Henrique do outro, jogando na lateral, inibindo até as descidas do Ayrton Lucas, né? O Wanderson do outro lado, em cima do garoto Wesley, que desce bastante também, e o alemão, ali no miolo da zaga, né? O Luiz Adriano foi entrar no segundo tempo. Mas quando o Maurício entrou, decidiu o jogo, marcando os gols da virada para a equipe do Internacional. Agora, vocês citaram o Gerson, foi o melhor jogo do Gerson desde a volta. Ele jogou o jogo inteiro muito bem. Foi o melhor jogador do em jeito campo. mais ou menos que ele jogava lá no Olympique de Marseille. Porque tinha o Thiago Maia, tinha o Vidal, e ele bem aberto ali pelo lado esquerdo, às vezes aparecendo, e o gol foi... Ele começou a jogar e foi para terminar de forma magnífica, um gol espetacular do Gerson. O Maurício, ele faz um gol e sai saudando. De onde é esse rapaz? Ele era do Cruzeiro, aí foi pro Inter, não, crise do Cruzeiro, foi pro Inter. Ele foi titular ano passado, Igual, aí ele é titular. Igual o Vitor Roque, mais ou menos, não? O Cruzeiro acabou perdendo alguns Perdeu pro jogadores. Atlético, né? Outro que saiu Mas do ele tem a Cruzeiro. dupla Maurício e Vitor Roque, ele tá bem pra caramba. O Cruzeiro tinha esses caras, tinha o outro que saiu lá que era novo, o Ederson, foi pro Corinthians, está na Itália agora, está na Atalanta. Também nessa crise do Cruzeiro ele perdeu alguns jogadores jovens, bons, né? O Fabrício Bruno era do Cruzeiro, Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, era do Cruzeiro também, aí foi emprestado para Chapecoense, depois veio o Bragantino, comprou do Flamengo, do Cruzeiro, aí depois do Bragantino foi pro Flamengo. Então o Cruzeiro perdeu alguns jogadores assim. O Maurício é um meio-campista que joga pelo lado direito. Ano passado ele jogou o Campeonato Brasileiro inteiro, o Mano usava 3 no meio, ele aberto na direita, que é um quarto meio-campista, um atacante na esquerda e um centroavante. Aí o Maurício teve essa proposta do Bragantino, chegou a ficar fora, porque era uma proposta bem alta. O negócio esteve muito perto. Ficou muito mais perto caro de do sair. que o próprio Arthur. Sim, ficou perto de sair o negócio, só que aí seguraram. Ele está voltando agora, né? Ele teve uma contusão também, está voltando agora. E hoje foram 3 atacantes, mas normalmente o Mano joga com ele de um lado, meio campista, um atacante do outro e um. Hoje foram 2 pontos. O Inter joga muito também, mano. O Vitão é muito bom. Vitão é muito bom jogador. Era do Palmeiras esse aí. E antes do PSTC. O Nilson, você acha que o São Paulo pode ter que se curvar ao vestiário do Flamengo? Ah, não tenho dúvida. E ele é milonga total, ele vai trabalhar na milonga. É só vocês que acham que o São Paulo é gênio, eu não acho. Eu não acho. Se eu tivesse que escolher hoje entre o Fernando Diniz, que já critiquei muito, e o São Paulo para dirigir um time, eu escolheria o Fernando Diniz. O São Paulo é milonga, gente. Ele ganhou uma Copa América com o Chile, mas qual é o grande campeonato de expressão que esse cara ganhou na carreira inteira? Quantos anos ele já tem? Já batendo 60, não tá? Já tá com quase carteirinha de idoso, não tá? Por aí. Então, batendo 60 anos, o cara não ganha. Não para nos clubes, não tem sequência. Encrenqueiro ele é, meu. Encrenqueiro, entendeu? Vai bater de frente com o vestiário do Flamengo, pode escrever. Começar a mexer muito no... Só vamos lembrar, meus amigos, que o Nilson César ele tem uma amizade muito grande com o Dorival Júnior. Então, ele toda vez que ele tem oportunidade de criticar um treinador atual do Flamengo, só falta ele citar, tem que trazer de volta o Dorival Júnior. Mas vamos lembrar que o Dorival Júnior não havia ganho grandes campeonatos antes de vir ao Flamengo. Claro, tinha ali um campeonato com o Santos, mas não tinha grandes títulos assim. Ele veio a ficar muito maior agora, depois de ganhar a Copa do Brasil e Libertadores com o Flamengo. O time ali, com a vaidade que os caras têm, Flamengo, o grande problema no Flamengo é o tamanho que ficou o vestiário. Vai na minha que eu não estou falando bobagem, eu sei que eu estou falando. Quarta-feira a gente vai definir bem quem é o Flamengo titular, porque precisa reverter esse resultado de 3 gols de diferença, né? Quarta, né? Quarta, contra o no meio de Maringá. semana. Vai, 2 gols de diferença, perdeu Vampeta. 2-0. perdeu 2-0, pô, Vai do ter que Maringá. ganhar de 3 agora. Só que o Maringá, Peraí. ele abriu mão de... Ele não, Perdeu 3 jogadores perdeu 3 positivos. jogadores. 4, né? Foi um 4. pra Vocês acham que isso aí 3 pro Curitiba e 1 pro O Flamengo Juventude. deve passar, deve voar, pô. Não, mas ele tem que escalar um time. Eu sei.
Base mesmo, Você acha que vai voar? Vai passar por cima? Não, eu tô falando assim, que ele tem que escalar um time base. Não, eu tô falando assim, eu acho que ele tem que escalar um time base mesmo para poder reverter esse resultado. Você viu o primeiro jogo? Você vai ter noção. Não vi. Então você perdeu, porque o Maringá mereceu meter mais gol. Sim, mas aí perdeu. Você viu a vontade dos jogadores em campo? O próprio Gerson, que tá jogando uma bola extraordinária agora, estava andando em campo. Contra o Maringá e contra todos os outros anteriores. É milagre? É milagreiro agora Sampaoli? Chance, né? Vai meter. Se mereceu. É igual a história do Água Santa com o Palmeiras. Ele poderia ter matado na primeira, mas depois deu a segunda chance. Eu acho que o Palmeiras pode meter 2 gols lá no Maringá, 2 diferentes. Não vale. Acho que o Maringá toma uns 5. Tem que fazer 3, vai ser um varejo. 2 vai para os pênaltis. 2 vai pra pênalti. Eu acho que toma uns 5. Eu acho que você vai ver. Já perdeu 4 jogadores. Eu não vou apostar porque eu já perdi a última pra você. Eu só não acho que ele vai botar o time que ele escalar é o titular, porque ele vai pensar no jogo, em jogar mais aberto, em jogar mais pelas pontas. Eu não duvido que ele coloque Marinho e Everton, Cebolinha, um de cada lado. Botar 3 zagueiros, de repente, para liberar o Wesley e Ayrton Lucas. Se manda, vai lá pro campo de ataque, tipo assim, fazer uma linha de 3 para segurar e assim, e o restante, vamos para cima. Botar o Matheus França, que é um jogador que está numa ótima fase, que é mais jovem, e aí vai levar em conta o desgaste, por exemplo, do Vidal, que o torcedor está no nariz torcido, né? Como é que esse cara joga, o Matheus França não? Tá jogando o Vidal, né? Tá jogando, Tô falando, então. E o vai dar torcedor problema, é amigo dele. não quer. Não, mas ele não tá botando o jogador, tá botando o amigo, pô. Agora, e nessa escolha ali, Gabigol e Pedro, se dá ou não dá, o que melhor fez isso acontecer foi o Dorival Júnior. Claro. Assim, quando Bruno Henrique estando bem e Arrascaeta também, de qualquer jeito vai sobrar gente. O Gabigol fez 1 gol nos últimos 13 jogos. De pênalti. Um jogo desse que precisa fazer gol, e perdeu você não pode tirar o Gabigol e o Pedro, não. Tem que botar os dois. Os dois, claro. Você botaria os dois? Lógico, precisa reverter um resultado. Copa do Brasil. Isso faz parte do orçamento, né, financeiro. Mas não é só o Flamengo saindo agora na Copa do Brasil. Ainda não é hora de morrer rei, não. O filme fala, não é hora de morrer. Não tá achando difícil demais esse jogo, não, Bruno? Assim, eu acho que o Flamengo tem tudo para passar, mas não acho que vai ser tão fácil, porque o time ainda está se acertando, né? O time está tentando se acertar. Eu acho que o do Corinthians com o Remo vai ser mais difícil ainda. Aí é outra coisa. Pela qualidade do Flamengo, Bruno, você fala para ele, você fala assim, tudo bem, o Remo é um time de Série C, né? E o Maringá é D. Mas pela qualidade de jogadores que o Flamengo tem para poder mudar um resultado, acho que o Flamengo vai ser mais fácil para o Flamengo do que para o Flamengo muda em meia hora. Você pegar o Will Alberto e Roger Guedes, provavelmente, a gente não sabe, se jogar os dois, o Cuca botar, a gente tiver dificuldade eles dois no jogo, para mudar é ruim. Você achar quem vai entrar para poder fazer. No Flamengo, não. O Pedro e o Gabigol saíram jogando. Não tá legal. Ele pode olhar para o banco, tem o Bruno Henrique, tem o Cebolinha. Sim. Eu não sei, é por isso que eu tô falando, vai muito do que o São Paulo vai escalar no... Eu acho que o Flamengo vai passar, mas pode ter algum sufoco, assim, pode ter alguma dificuldade. É um time que está se ajeitando contra o Nublense, que é um time bem fraco. Foi um 2-0, claro que ali ele não precisava fazer mais gols. Ali, 2-0, ou se fosse 3-4 ia ser a mesma coisa, não ia mudar muita coisa. Mas é um jogo... que acho que o Flamengo vai conseguir o resultado, mas não sei se vai ser tão tranquilo. Pedro, em 2023, 19 jogos, 17 gols, 3 assistências, 4 cartões amarelos. Ele jogou 1.474 minutos, dá um gol a cada 73 minutos. Gabigol, temporada 2003, 21 jogos, mais que o Pedro, 10 gols, 1 assistência, 1.677 minutos em campo, 1 participação em gol em cada 153 minutos, quase o dobro. E 7 cartões amarelos, quase o dobro. Já pensou, o treinador leva a sério mesmo o que ele falou na coletiva, na entrevista lá que ele deu? Agora eu quero jogar na minha posição, eu brigo, não pode jogar, o Pedro tem que ser eu, Pedro. Aí pega esses números aí e fala assim, Pedro acabou de voltar de Copa do Mundo, foi a Copa do Mundo, tá com mais gol que você. Eu que eu defendo o Gabigol. Bem mais, né? Se for. Não, eu que defendo o Gabigol até pra Copa do Mundo, né? Aí o cara fala assim, então tá bom, vamos olhar aqui os números. Então você vai ficar na casinha. Você não vai. Você vai ter. Se os técnicos, se fosse uma briga entre os dois e técnico, tipo, o Pedro ele tem muito argumento para hoje escolher o Pedro para o momento. Claro. Só o treinador do Sub-20 que não tinha. Não teve. Ele tirou contra o Coritiba. Falou que não tinha mobilidade, precisava de mais mobilidade. O Pedro é bonzinho mesmo ou ele.
O Gabigol é mais marrento. O Flávio, hoje ele já saiu de cara feia. Eu achei também. O jogo de que o treinador falou que precisava de mais mobilidade. Claro, amigo. E o salário Aí não é ele pouco, tinha razão de renovou. reclamar mesmo, mas Tem moral ontem também, não. tem bagagem. Ele tava jogando, não tá Vestiário, fazendo o gol. bicho vai pegar. Escreva o que eu tô dizendo. E assim, O bicho vai pegar. e o Tá desafio muito- do Sampaoli? Se o Dorival Júnior fez os dois jogarem juntos. Claro. E se o Sampaoli não fizer, é culpa de quem? O desafio- Dos dois ou do O Sampaoli? desafio de qualquer treinador que chegar no Flamengo é domar aquele vestiário. Sabe aqueles cavalos de... É que vocês são tudo... Não, você é do interior. O Vampeta também é da Bahia. Mas sabe aqueles cavalos que arrebentam... Flávio também é Jeca da Penha. É nada. Sabe aqueles cavalos que não adianta, no pasto ele arrebenta qualquer cerca? É mais ou menos o vestiário do Flamengo. O Flamengo é um vestiário complicadíssimo. Complicadíssimo. É uma briga de egos incrível esse vestiário do Flamengo. Diz que o tamanho que ficou, a grandeza que ficou o vestiário, tem neguinho ali que se julga injustiçado e o cara não joga nada, a bolinha desse tamanho. E ainda o cara começa fazendo coisa errada. Botar o Vidal jogar é palhaçada. O Vidal, já falei, ele só serve para jogar no time de Copacabana, de praia. E ainda meio tempo. Entrar depois que o resto estiver cansado. Para com isso. O Vidal não é mais jogador de futebol. Uai, e aí o cara chega e bota o Vidal para titular do Flamengo. Já começou causando problema. Pedro e Gabigol não estão se bicando. Vai na minha. Pedro e Gabigol não estão se bicando. Claro, o Gabigol vai a público e fala, não, eu quero jogar ali, na posição do cara. Foi ele que falou. E o cara veio de Copa do Mundo, tá Ele metendo falou, gol quero todo- jogar ali, na posição do cara. Então não é fácil. Domar o vestiário do Flamengo vai ser o maior trabalho do Sampaoli. E ele não é bom nisso, não, hein? Ele é um péssimo gestor de pessoas. Péssimo. Porque ele se julga mais importante que todos os Ele jogadores. não dá muita bola pra ele. Até aqui o vídeo, meus amigos. E aí, o que você acha desses comentários aí do Vampeta, Nilson César, os outros repórteres? Eu, na minha opinião, acho que o São Paulo vai ter problema, sim, com alguns, vamos dizer, elementos do vestiário. Mas não é tudo isso que eles estão falando também. Porque estão puxando a sardinha pro lado, a brasa pro lado da sardinha do Dorival. A verdade é essa. Porque ele tem uma amizade com o Dorival. A verdade é essa. E eles não gostaram da maneira que o Dorival saiu. É verdade que eu também não concordei com a maneira que o Flamengo fez com o Dorival. Mas eu concordei com a saída do Dorival devido a alguns últimos jogos do Brasileirão do ano passado. Dito isto, eu acho que tem tudo para dar certo porque o clima mudou no vestiário do Flamengo. O próprio Gerson tá correndo, os jogadores estão tentando correr. Não se esqueçam que é só o segundo jogo do Sampaoli na beira do gramado. E outra, não se esqueçam que o Dorival, no seu primeiro jogo contra o Internacional, foi 3-0 quando ele assumiu o Flamengo. Não se esqueçam, o jogo foi lá no Beira-Rio e o Flamengo dominou o jogo. A posse de bola diz isso, os chutes a gol dizem isso, as lances criadas dizem isso, tanto que o Flamengo teve um gol anulado, onde o Gerson, muito bem anulado, porque o Gerson estava em impedimento, mas o segundo gol do Internacional, na minha opinião, não deveria chegar à finalização do Maurício, porque o primeiro jogador do Inter tentou cavar um pênalti. Pela regra, o juiz deveria de parar o jogo e dar amarelo ao atacante do Inter. Esta é a minha opinião. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, por favor, desta força ao canal. E não se esqueça, deixe o seu like, é muito importante para o nosso trabalho. E se for a primeira vez aqui, deixe a sua inscrição também. Valeu? Até o próximo vídeo. Fui!